Israel lançou cerca de 80 aeronaves ou mais em uma operação chamada Dias de Arrependimento por volta das 2 horas da manhã. Essas são as possíveis rotas que a Força Aérea Israelense pode ter tomado para atacar o Irã. Embora essas rotas possam parecer diretas, envolveram um planejamento complexo, incluindo cálculos para reabastecimento aéreo e coordenação de aeronaves de ataque para passarem pela Jordânia, Síria e Iraque. Eles também neutralizaram potenciais ameaças de defesa aérea na Síria e no Iraque para garantir uma rota mais segura caso fossem alvo de ataques. A estratégia de Israel foi atacar o Irã em 3 ondas. A primeira onda mirou em locais de defesa aérea de superfície, instalações de radar e o quartel-general de defesa aérea do Irã em Teherã, Anlan e Qom. A segunda onda focou em destruir mísseis balísticos e, finalmente, a terceira onda visou indústrias de fabricação militar. Para evitar as defesas aéreas iranianas, usaram mísseis Hawks que permitiram ataques a partir de posições mais próximas aos alvos inimigos, sem necessidade de penetração profunda no território iraniano. Surpreendentemente, o sistema de defesa aérea iraniano, Bavar 373, teve um desempenho melhor do que o esperado. Vamos também examinar como esse sistema de defesa aérea funciona e a força da Força Aérea Iraniana, tudo no vídeo a seguir. Primeiro, vamos ver os caças israelenses usados na operação. Eles incluem os caças F-35 de 5ª geração, F-16 para defesa aérea e F-15 para ataques terrestres, cobrindo aproximadamente 1.600 quilômetros. As armas escolhidas foram um míssil supersônico de longo alcance, Blue Arrow, e um míssil Hawks, de nova geração, que permite cobertura estendida para ataques ar-ar e ar-superfície. Para cobrir tais distâncias, foram usados tanques de reabastecimento aéreo entre os voos, caso fosse necessário um combate ao amanhecer, com caças iranianos e também no retorno da missão. O que torna essa arma única é que a tripulação na aeronave pode controlá-la e manobrá-la até atingir o alvo. Ela também permite atacar alvos que se moveram de suas posições originais. Em situações de alto risco, essas bombas geralmente usam um sistema de navegação inercial habilitado por GPS para guiá-las até a área geral do alvo. Mas antes de mudar para um buscador infravermelho de imagem na fase final do voo, destruindo os alvos com penetração profunda ou fragmentação explosiva, conforme necessário. Surpreendentemente, os mísseis Bavar 373 e S-300 interceptaram com sucesso drones israelenses e alguns mísseis. Vamos dar uma olhada rápida no Bavar 373. Esse sistema utiliza mísseis S-4, alojados em 2 contêineres retangulares de lançamento. Ele possui um sistema de radar de matriz em fase para rastrear alvos aerodinâmicos e mísseis balísticos em alcances de médio a longo alcance. Um dos radares usados no Bavar 373 é um radar Marai 4, uma matriz em fase com alcance de 450 quilômetros, e o Irã afirma que esse sistema pode rastrear até 200 alvos simultaneamente. O ataque israelense pode ser dividido em 3 fases distintas, cada uma visando componentes críticos da infraestrutura militar iraniana. A primeira fase focou em desativar os sistemas de defesa aérea do Irã em Teherã, Ilan e Qom, confirmados por ataques que danificaram ou destruíram locais de lançamento de mísseis de superfície e instalações de radar, cruciais para a detecção e defesa contra ataques aéreos. O quartel-general da Defesa Aérea do Irã confirmou que os ataques ocorreram visando a capacidade do país de rastrear e responder às futuras ameaças. A segunda onda focou nas capacidades de mísseis do Irã, neutralizando sistemas de mísseis balísticos hipersônicos.
e pelo menos 3 bases de mísseis foram atacadas nesta fase. Drones israelenses também atacaram a base militar secreta Parim, nos arredores de Teherã, e pelo menos um drone conseguiu atingir a base enquanto outros foram derrubados. Esses ataques visaram impedir o Irã de lançar ataques de mísseis de retaliação. A terceira e última onda focou em destruir quartéis militares e instalações de fabricação essenciais para a produção de mísseis e logística militar do Irã, incluindo os quartéis Kadiri, o castelo Hassenka, com o Centro de Fabricação de Mísseis, o Centro de Logística da Força Aérea SEPA e o quartel Imam Ali, com o objetivo de interromper o suporte logístico e as estruturas de comando. Israel tentou atacar essas bases de mísseis. Os mísseis FAT-1 e FAT-2 foram utilizados pela primeira vez e são considerados um dos sistemas de mísseis avançados do Irã. O que os diferencia de outros mísseis balísticos é a capacidade de acelerar fora da atmosfera, enquanto suas superfícies de controle aerodinâmico permitem desviar do famoso sistema de defesa antimísseis Arrow, feito por Israel. Israel também buscava atacar esses mísseis balísticos de lançamento terrestre, que tinham como alvo as bases da IDF. O Irã usou variantes do míssil balístico Shahab-3 em seu último ataque a Israel. O Shahab-3 é a base de todos os mísseis balísticos de médio alcance do Irã e utiliza propelente líquido. Satélites militares no espaço captariam alvos como este bunker fortemente fortificado. Acredita-se que os israelenses também testaram os recém-desenvolvidos mísseis LORA. As coordenadas de ataque são fornecidas a uma aeronave designada para um ataque preciso sem entrar no espaço aéreo inimigo. O LORA é um míssil balístico projetado para precisão, capaz de atingir alvos estratégicos em território hostil, desde caças a aeronaves de grande porte. Segundo a empresa, o LORA pode cobrir grandes distâncias, oferecendo uma resposta rápida sem engajar os sistemas de defesa do inimigo ou violar o espaço aéreo adversário. Ele faz isso atacando de cima em um ângulo de 90 graus com velocidade supersônica. Este míssil balístico aéreo pode penetrar o escudo de defesa aérea, carregando uma ogiva guiada por GPS e um sistema de navegação inercial imune a interferências. Além disso, é equipado com uma ogiva de grande capacidade, garantindo a neutralização de alvos críticos com um único ataque. Talvez você se pergunte, onde estão os caças iranianos e como eles se comparam com os de Israel nesse ataque? Vamos dividir isso em várias partes. Para combater os caças F-16 e F-35, o Irã conta com aeronaves de fabricação americana, incluindo cerca de 64 caças F-4 Phantoms, comprados durante o regime do Shah. O Phantom é a principal aeronave de ataque do Irã e considerada a espinha dorsal da Força Aérea Iraniana. Além disso, o Irã possui cerca de 40 caças F-14 Tomcats, também americanos, que ainda representam uma ameaça para os F-35. O Irã também adquiriu aproximadamente 30 caças multifuncionais MiG-29 da Rússia, projetados para combater o F-16. A segunda parte da defesa aérea é o sistema S-300, no valor de $800 milhões, capaz de interceptar alvos a uma distância de 120 quilômetros, aproximadamente 75 milhas. Em uma trajetória balística, ele pode alcançar até 400 quilômetros, cerca de 250 milhas. Vamos ver o processo básico de como isso funciona. O radar de vigilância de longo alcance Big Bird detecta um alvo, rastreando até 300 objetos simultaneamente em tempo real. Em seguida, as informações são passadas para a estação de comando e controle, que determina se o alvo é amigo ou inimigo.
Caso necessário, o centro de comando e controle ordena o engajamento ou recebe ordens do comando superior. Depois autorizado, o sistema lança mísseis dependendo do alcance e tipo de alvo.